Uma boa noite, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a nossa amada Igreja Global de Adoração a Deus, a IGAD e IGAD, onde formamos o corpo de Cristo espiritual, onde ministramos a palavra de Deus viva e eficaz, onde formamos discípulos em todo o Brasil, em todos os países do mundo, em todos os 6 continentes da Terra, Américas, Europa, Ásia, África, Oceania e Antártida, nesta terça-feira, neste dia 15 de junho de 2021, mais uma vez, amados. O Espírito Santo de Deus nos manda trazer uma palavra exortadora e, ao mesmo tempo, edificadora para a nossa amada igreja. Irmãos, hoje nós vamos ver uma passagem bíblica no Evangelho de João, capítulo 9, dos versículos 1 em diante, que relata sobre a cura de um cego de nascença. Mas o Espírito Santo de Deus nos mostra, nos revela, é a vivificação da letra, conforme está escrito em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, o Espírito vivifica. O Espírito Santo de Deus nos mostra que se trata a vivificação desta passagem, que relata a cegueira espiritual do homem que se subordina à religiosidade, que está preso à religiosidade, é uma pessoa que vive presa a princípios e a dogmas impostos pela sociedade, pela religiosidade, e isto a impede de ter um contato direto com Deus. É como Jó, que ele fala no livro de Jó, capítulo 42, versículos 5 e 6. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos, por isso me abomino, me arrependo no pó e nas cinzas. Jó, ele até passar por toda aquela adversidade, ele era um homem religioso, tanto que os amigos que foram ter com ele foram para o acusar, foram para o contradizer, foram para o contestar, e no final de tudo aquilo, Deus manda Jó orar pelos seus amigos. Portanto, amados, a religiosidade cega o homem, e aqui nós vamos ver nesta passagem a cura de um cego de nascença, que nada mais é do que o Espírito Santo de Deus nos mostrando a cegueira espiritual, quando este homem passa a ver, quando ele passa a enxergar a verdade, as pessoas com medo, inclusive os pais dele, de serem excluídos do contexto religioso da época, eles lançaram sobre o filho a responsabilidade de responder sobre a sua cura. Isso tudo é um contexto de cegueira espiritual. O Espírito Santo de Deus nos mostra, nos traduz isso aqui como uma cegueira espiritual. Portanto, vamos ver a cura de um cego de nascença, João capítulo 9, versículos 1 em diante. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Jesus está sempre em movimento, sempre passando. A palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Como nós já vimos que o Senhor Jesus é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, ou do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Portanto, e passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim
para que se manifeste nele as obras de Deus. Ou seja, aqui é uma passagem que vai nos dar a vivificação da letra pelo Espírito Santo de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Ele é a luz. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Olha só. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego e disse: vai e lava-te nos tanques de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros: parece-se com ele. Ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois: como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse-lhes: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Olha só. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. Olha só. Pegaram o que dantes era cego e levaram para a religiosidade, para ser contestado, para ser interrogado, para ser questionado. Vamos ver o andar. E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira, e ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Ele estava mais preocupado com as tradições do que com a bênção de uma cura. Diziam outros: olha, é assim que é a religião, está mais preocupado com as tradições do que com o poder, a manifestação do poder de Deus. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu o que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhe, dizendo: é este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Olha só a resposta dos pais. Seus pais, pois, responderam e disseram: sabemos que este é nosso filho que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos, ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe, e a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Olha só, o medo da rejeição, da exclusão, dos tempos da religiosidade. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que os seus pais disseram: tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus. Nós sabemos que este homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, e é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vou-lo disse e não ouvistes, para que o quereis tornar. Já vou-lo disse e não ouvistes, para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-se também seus discípulos?
Então injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Olha só, presos à lei, à tradição da lei. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas neste não sabemos de onde é. Mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: nisto, pois, está a maravilha, que vós não sabeis de onde ele é, e me abrisse os olhos. Olha só, ele contestando este homem que era cego. Isso foi uma abertura de olhos espirituais, ele contestando a religiosidade. Que nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam-lhe eles e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecados e nos ensina a nós? Expulsaram-no. Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando, disse-lhes: crês tu no Filho de Deus? E respondeu e disse-lhe: quem és ele, Senhor, para que nele eu creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto e é aquele que fala contigo. Ele disse: creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem vejam sejam cegos. Ou seja, ele veio para dar luz aos cegos espirituais e para que aqueles religiosos que acham que enxergam a Deus, que têm comunhão com Deus, sejam e vejam que estão cegos espiritualmente. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram: também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não terias pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Olha só, olha uma contestação, olha uma revelação, uma vivificação espiritual. Senhor, muito obrigado por esta palavra. Nos perdoe pelos pecados cometidos. Oramos pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos filhos e filhas, pela nossa nação, por toda a nação de Israel, para a sua igreja perseguida, a plenitude dos gentios que tem de entrar, por todo o povo brasileiro, por toda a nação brasileira, por todos os povos, reinos e nações do mundo, da terra e do globo terrestre. Obrigado mais uma vez por este alimento. Nos dê um restante de noite de terça-feira, uma semana ricamente abençoada em sua presença, com as suas bênçãos e revelações, em nome de Jesus.